Crime de responsabilidade de ministros do STF. Moraes agora começa a falar diretamente com figuras políticas para impedir a anistia. E o mais chocante, a imprensa publica isso como se fosse algo totalmente natural. Moraes é o alvo do Bolsonaro, não é o Bolsonaro que é o alvo do Moraes. Olha como as coisas estão completamente invertidas, deturpadas, assim, corrompidas. Um ministro do STF não teve voto. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Barroso, Fux, eles não tiveram votos. É muito claro. O ministro Alexandre de Moraes já desbordou todas as legalidades constitucionais e tem a mídia aplaudindo isso ainda, gente. Vocês não vão acordar, não? Vocês não estão vendo que é o único ministro fazendo um bando de atrocidade jurídica? Gilmar Mendes favorável à anistia. Não só isso, fazendo um discurso impressionante, técnico, onde ele deixa claro que a prerrogativa de anistiar alguém é do Congresso. Inclusive, podendo anistiar até mesmo os próprios membros. Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas a verdade é uma só. O Janones é um fenômeno nacional. Mais um vídeo bombástico envolvendo as maiores figuras da política nacional brasileira. Pois grande tem sido o confronto entre os deputados e senadores da direita contra esse sistema corrupto instalado há anos na nação. Sistema esse que envolve a velha mídia, o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário. E com isso, a política do país vive uma crise sem precedentes, gerando revolta e tristeza na população. Pois como as sagradas escrituras diz, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Porém, nós sabemos que esta guerra não é só física, mas também espiritual. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito relevante, portanto já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você seja o primeiro a receber. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é de grande relevância e distribua para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais um vídeo importantíssimo envolvendo a política do território nacional brasileiro. Confira. Crime de responsabilidade de ministros do STF. Atividade político-partidária. Sim, ministros do STF que se rebaixam, que destroem o cargo e a instituição, interferindo na política do país, nos legisladores, determinando o que se pode e o que não pode pautar, essas pessoas são passíveis de impeachment. Se fosse executado no Brasil esse artigo, talvez não ia sobrar nenhum ministro na nossa Suprema Corte. Alguns dias atrás saiu na imprensa o fato de que os ministros do STF teriam encontrado com Lula o pedido para que o Lula pressionasse os partidos da base para que os deputados retirassem as assinaturas da anistia, do requerimento de urgência da anistia. Isso é um crime, por isso eles já deveriam ter sofrido impeachment. Não satisfeitos e na total convicção da impunidade, afinal de contas eles são os detentores do grande martelo jurídico do Brasil, os deuses do Olimpo, não satisfeitos, Moraes agora começa a falar diretamente com figuras políticas para impedir a anistia. E o mais chocante, a imprensa publica isso como se fosse algo totalmente natural, como se não houvesse um artigo na nossa Constituição que proibisse exatamente esse tipo de ação dos ministros. Diante da pressão para anistia, Moraes busca classe política e amplia acenos enquanto modula decisões. A articulação envolve jantares com políticos, visita ao Congresso e até decisões recentes sobre punições impostas aos envolvidos nos ataques do 8 de janeiro. Pergunta: para que serve o Congresso? Para que serve deputados? O dinheiro que se gasta, gente, com deputados, assessores, cota parlamentar, emenda, para que um ministro, que não recebeu voto nenhum, comece a entrar em contato com deputados e, de certa forma, faça aquela coação velada, né, intimidação, para que esses não assinem a anistia e não levem adiante a anistia.
Com a intensificação do movimento pela anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tem feito movimentos interpretados por parte do Congresso e da própria Corte como uma tentativa de alcançar demonstrações de apoio. A articulação envolveu jantares com políticos, visita ao parlamento e até decisões recentes que indicariam uma reflexão nas punições impostas aos envolvidos por ataque. Embora o magistrado tenha um histórico de bom trânsito político desde que assumiu a cadeira do STF, a percepção entre parlamentares e colegas da corte, ouvidos em caráter reservado, é que ele intensificou esses contatos no momento em que a pressão de bolsonaristas se acentua. É impressionante, é só bolsonarista que lutando pela anistia, não é pessoas normais e sensatas, não. Relator das ações relacionadas a uma tentativa de golpe no país, Moraes se tornou o principal alvo do o alvo... Não, cara, eu não dou conta. Moraes é o alvo do Bolsonaro, não é o Bolsonaro que é o alvo do Moraes. Olha como as coisas estão completamente invertidas, deturpadas, assim, corrompidas. Mas, mais uma vez, a gente não pode perder aquela capacidade de sentir indignação quando ministros do STF desrespeitam a Constituição, agindo de forma político-partidária, para impedir que um determinado projeto siga adiante ou tenha êxito, sendo que quem deve deliberar, quem deve debater e discutir esses projetos é único e exclusivamente representantes eleitos. Entenda isso. Representantes eleitos, pessoas que receberam diretamente votos para que ele possa representar a vontade desses eleitores no parlamento. Um ministro do STF não teve voto. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Barroso, Fux, eles não tiveram votos. Eles não têm a prerrogativa de ir lá interferir em como o Congresso vota ou deixa de votar. Em 2010, Gilmar Mendes disse abertamente para todos os cantos: a prerrogativa da anistia é privativa do Congresso. Inclusive, o Congresso pode anistiar até mesmo os próprios membros. É algo político. É algo que sustenta e fortalece a democracia, porque são representantes eleitos deliberando sobre uma anistia. O que a gente está vendo hoje? Ligações ameaçando presidentes de partidos, ameaçando o presidente da República para que ele pressione os deputados para que eles retirem suas assinaturas, os deputados da base, né? Quais são os partidos da base? Não é só extrema esquerda, não. União, PP, Republicanos, PSD, MDB, são todos partidos da base. E o que é a base, quer dizer, nesse caso? São os partidos que se venderam em troca de ministérios e cargos. Então eles se vendem, aí coloca para votar tudo que o governo tenta, desde que eles fiquem com seus ministérios e os seus cargos para eles poderem roubar dinheiro, formar musculatura eleitoral para as eleições serem reeleitos. É isso, reduzindo assim ao mínimo do mínimo possível. Mas mais uma vez, eu fico indignado. Querendo ou não, eu sou um brasileiro, fico vendo isso e me encho de indignação quando eu vejo mais uma vez que nem mesmo as pessoas que a gente elege podem mais nos representar porque há uma interferência de quem não foi eleito e, na verdade, foram escolhidos pelos piores corruptos da história do nosso país para ocupar o cargo que eles estão agora. Deputada, a gente está ao vivo aqui na Jovem Pan. O senhor pretende passar a noite aqui no plenário da Câmara? Olha, pretendo, mas isso não é o caso mesmo, que vocês têm que entender o que está acontecendo, gente. Pelo amor de Deus. Vocês fazem ideia do que está acontecendo? Explica. É muito claro. O ministro Alexandre de Moraes já desbordou todas as legalidades constitucionais e tem a mídia aplaudindo isso ainda, gente. Vocês não vão acordar, não? Vocês não estão vendo que é o único ministro fazendo um bando de atrocidade jurídica? Que qualquer aluno do primeiro período de direito sabe que está errado e vocês estão aplaudindo ainda? Vocês sabem o que está acontecendo? Vocês sabem o que vai acontecer daqui a 10 anos se houver essa escalada por uma única pessoa na corte? Ele tem 8 pedidos de impeachment, 9 com o que eu protocolizei hoje. Vocês sabem como que nasceu o inquérito 4781? Vocês têm ideia do que é? Nasce de ofício. Não pode abrir inquérito de ofício. Eles usam o artigo 43 do Regimento Interno do STF. Eles falam que o crime, quando é cometido nas dependências do Supremo, pode se abrir um inquérito como qualquer tribunal, ok, concordo. Mas em acórdão eles confundem jurisprudência com dependência. Não tem nada a ver. Isso é pueril, isso é inepto. Qualquer um sabe que não existe esse tipo de interpretação jurídica. O regimento deles é diante da Constituição de 88, à luz da Constituição de 69. E eles não aplicam mais a lei, que é pátria, que é o Código Penal e Processo Penal. E está todo mundo aplaudindo, gente. Ele está prendendo parlamentar por opinião. A letra de lei é taxativa, não há interpretação. Qualquer imbecil sabe isso. Desculpem o termo. Quando tem como julgar, ou como tem algum tipo de subjetivação na lei, você pode até interpretar dentro daquele limite. Agora o juiz, Alexandre de Moraes, juiz, não, advogado paulistano catapultado ao cargo de ministro. Quando ele quer fazer a lei à maneira dele, ele preenche uma lacuna com o que ele entende. O magistrado, ele é inimigo do Brasil se ele não conseguir cumprir a lei que é positivada. O magistrado, ele tem que cumprir o que o legislador faz aqui. Ele é escravo da lei que nós fazemos através do voto de vocês. Agora, se vocês aplaudem, né, decisões monocráticas e ilegais inconstitucionais, se vocês aplaudem censura, se vocês aplaudem um avanço totalmente draconiano sobre os outros poderes, vê o presidente da República como é que é perseguido por ele. E vocês vão aplaudir, gente? Pelo amor de Deus. Sai a capa amanhã, deputado ataca a democracia. Ataque à democracia é um ministro vir aqui
e fazer lobby para reprovar uma PEC de mais transparência nas eleições. Isso é um ataque à democracia. Um ministro ligar para deputado e falar, vota por uma prisão. Pô, mas é ilegal. Não, mas vota pela prisão. Ah, vou bater palma aqui, é um genocida. Ah, eu não vou entrar nesse quesito, mas também se eu falar todos os meandros da casa fica complicado. Eu vou demandar aqui 24 horas para poder falar. Mas a questão é que é um fato. Agora, a gente não pode fazer isso e permitir que a democracia sofra esses arroubos e o ministro continue lá, ó, vitalício. Quem indicou esse cara? O que ele mentiu no currículo para poder passar na sabatinada do Senado e depois desmentiu? Por isso só já deveria ser empichado. Tá mentindo. O que ficou decidido aqui? O senhor vai passar a noite? Não, isso é o de menos, mas isso não é relevante. Isso não tem relevância nenhuma. Por que o senhor vai passar a noite aqui, deputado? Porque eu quero ver até onde vai a petulância de alguém para de fato romper com os outros dois poderes, porque aqui o plenário é inviolável. Um deputado é soberano no plenário. Eu quero saber até onde vai, se ele quer dobrar essa aposta. Se ele quer mesmo, de fato, mostrar que ele manda nos outros poderes. Os outros ministros já estão envergonhados pelas atitudes dele. Agora, o que não cabe mais é ele ficar acelerando para cima, de fato, da nação, contra a nação, e todo mundo aplaudir, gente. O senhor chegou a falar com o presidente da Câmara, Arthur Lira? Não, ainda não. A prerrogativa de votar, de votar lá em plenário, o senhor quer? Não, na verdade, não tem ninguém que querer. O julgamento da ADI 5526, gente, eu não estou falando nada que é hipotético. Eu não estou dando meu pensamento, não, estou falando o que é. A ADI essa ADI é 5526, que inclusive o Alexandre é o redator dela, tá? Aqui diz que o artigo 312 do CPP trata de prisão preventiva, não se aplica em hipótese alguma a parlamentares, hipótese alguma. E o artigo 319, que trata de medidas cautelares diversas da prisão, se atrapalhar direto ou indiretamente, um pouquinho que seja, o livre exercício do mandato parlamentar, tem que passar pelo crivo da casa em 24 horas. Como que ele faz um ofício dizendo que não precisa notificar a casa? O que ele está fazendo com o legislativo? Quando que o senhor vai falar com o Lira? Não sei. Quando ele achar que é importante entender isso aqui... Tentou contato? Tentou contato com o Lira? Não, ainda não tentei hoje não. Isso também é uma falha minha, mas vou tentar daqui a pouco. E além do senhor, o que mais vai dormir no plenário? Não sei. Mas o senhor não tentou com ele, você não tentou contar com ele ainda que eu fiz. Porque não deu tempo. Tinha advogado, tem um monte de deputados que já deram depoimento, inclusive deputados que votaram em outrora pela prisão, já arrependidos votam agora. O que acontece é que não dá para engolir, dinamitar o princípio do povo, que é o princípio da soberania popular. Pô, se você elege alguém e outra pessoa que é indicada por um presidente quer tirar o poder do povo, isso é inconcebível numa democracia. Depois vai falar o quê? De democracia, defesa de democracia. Ataque ao Supremo. A pessoa vai ali e fala, eu não concordo com o ministro, ataque à democracia. Ataque foi em 85, o cartel de Medellín explodiu o Palácio da Justiça lá na Colômbia. Isso é ataque, pô. Agora fala, falou que o ministro é feio. Atacou o ministro. O cara gasta em 4 anos 80 milhões em segurança, ele não tem o direito de se sentir com medo. Agora, salvo engano, abre aspas, não quer ser criticado, não quer ser satirizado, não se lança a vida pública. Alexandre de Moraes, julgamento de plenário da corte. Ué, não pode ser criticado não esse ataque agora à democracia? Que maturidade política é essa de um país que pensa isso? E que maturidade é essa de uma mídia que vai lá e joga assim, nossa, deputado é preso em flagrante delito por crime inafiançável de xingar ministros. Está tipificado no Código Penal? É crime xingar ministro? Então, por analogia, é crime xingar deputado, presidente da República. É isso que vocês querem? Quer dizer, aí vai lá, faz todas essas atrocidades jurídicas e vai a mídia correndo Alexandre de Moraes, o herói nacional. Herói de quê, pô? Herói de nada. Então, eu estou sendo muito sincero para vocês, porque daqui 10 anos, nesse avanço, vocês vão estar pedindo, por favor, eu preciso de uma entrevista de alguém, pedindo autorização para um Estado totalitário através do judiciário. Não se enganem não que isso vai acontecer, tá? Tá, então agora o senhor vai dormir no plenário, vai esperar até amanhã para que haja algum... Bom, vou ficar enquanto tiver que ficar para ver o que eles vão decidir. Se fosse eu, o presidente da Câmara, evidentemente, tá lá no artigo 17, item G, do regimento interno da Câmara dos Deputados. Ele tem que guardar e salvaguardar as prerrogativas e imunidades parlamentares em todo o território nacional. Isso é função principal, na verdade. Mas decidiu o quê? Eu não entendi. O senhor falou que não conseguiu conversar com ele. Não foi isso, não conseguiu. Vou conversar com ele. Ele vai me ouvir, claro, evidente. O Lira é advogado, ele não é nenhuma pessoa que é leiga no assunto. Ele sabe muito bem que tem uma vasta experiência no Legislativo. Acontece que o Legislativo ele não pode. Estava aqui conversando com o Luiz Lima, até se emocionou. É triste para um país. Tu vê uma ruptura no poder, tá aqui o Ulisses Guimarães está se revirando no túmulo. Ele foi constituinte em 85, quando foi promulgado em 88, a Constituição de 85 veio para 88, ele disse de respeitar nunca, contrariá-la jamais. E agora, o que esse cara está fazendo sozinho contra o Brasil? Então, dormir no plenário é um protesto, senhor? Não só um protesto, uma garantia fundamental também. Já quero ver se ele vai ter essa petulância de vir aqui de respeitar o poder legislativo dessa maneira. Né? Entrando no plenário, no caso. Porque basicamente isso não é relevante. Dormir no plenário não é lá, vocês não estão entendendo o que é de fato. Vocês não entenderam ainda a realidade da situação. Vocês vão entender. Dizem que a gente só aprende a voar, só aprende que não pode voar quando pula do penhasco e vê que não tem asa, né? É o que vai acontecer com o povo brasileiro, pô. Não vai amadurecer politicamente, não? É complicado, vocês não fazem ideia do que está acontecendo mesmo, né?
É lamentável, vocês deveriam saber melhor. Mais alguma coisa? O senhor falou que mandou um WhatsApp pro Lira mais cedo. O WhatsApp Não, eu mandei, acho que foi ontem, só que eu acho que ele não respondeu. Ele nem viu ainda, na verdade. Quem diria, hein? Gilmar Mendes favorável à anistia. Não só isso, fazendo um discurso impressionante, técnico, onde ele deixa claro que a prerrogativa de anistiar alguém é do Congresso, inclusive podendo anistiar até mesmo os próprios membros. Pois é, esse mundo dá voltas. Em 2010, Gilmar Mendes participou de uma votação de uma ADPF 153, onde ele disse que a anistia é o que tornou e torna a democracia possível, né? Gilmar Mendes diz que a anistia tornou a democracia possível e vota pela improcedência da ADPF 153. Tá, Gustavo, mas o que é isso? Bom, o mais importante é que você tem que escutar esse lindo discurso do Gilmar Mendes, onde ele se posiciona a favor da anistia. Aí depois você vai ver que houve uma pequena mudança de percepção, de interpretação, que não tem muita explicação. Dá uma olhada. Privativa, ou seja, é só do Congresso. Clemência, um ato solene de clemência do Congresso, privativo. Legal, hein? Então aqui nós temos o Gilmar Mendes se posicionando favorável à anistia, não só isso, dizendo que a anistia é única e exclusivamente uma prerrogativa do Congresso, que não está nas mãos do STF ou do tribunal ser a favor ou contra, e que a anistia torna a democracia possível, que é um ato de clemência. Isso tudo é muito interessante. Só que aí agora, vamos dar uma olhada no que o Gilmar Mendes disse recentemente. Parece que a opinião dele mudou um pouquinho. Vamos dar uma olhada nessa fala dele aqui, ó. E não faz sentido algum discutir anistia. Isso seria a consagração da impunidade num fato que foi e é extremamente grave. Consagração da impunidade? 19 habeas corpus até ontem, concedidos pelo ministro Gilmar Mendes em 15 dias úteis. Todos eles beneficiando envolvidos em corrupção, denunciados pelo Ministério Público, pela Lava Jato. Curioso, aí fica parecendo até que o Gilmar Mendes é favorável então à impunidade, porque se você libera corruptos confessos, como ele tem feito, é como se ele estivesse favorecendo a impunidade. Calma que tem mais. Gilmar ordenou 21 solturas na Lava Jato em menos de 30 dias. Esse cara, ele é um fenômeno. Em menos de 30 dias. Mas ele fala que anistiar essas idosas, esses idosos, essas pessoas inocentes, seria como se fosse uma espécie de impulsionar a impunidade. Isso aqui então seria o quê? Gilmar Mendes manda soltar traficante preso com 200 quilos! 200 quilos de cocaína. Não só isso, ele fez um discurso recentemente onde ele fala claramente que a Lava Jato foi uma organização criminosa porque ela prendia e depois pegava delação, porque ela torturava, porque ela conversava entre figuras do processo de acusação, o que não chega nem aos pés do que o STF tem feito ultimamente, nem aos pés. Mas ainda bem que nós temos pessoas como essa para defender a nossa democracia e nos ensinar quando é que o Congresso pode e quando que ele não pode pedir anistia. Esse é só um ministro da nossa Suprema Corte. Só um. Nós temos ali o Barroso, que é o perdeu Mané, Venezuela é uma ditadura de direita, só para começar. Vencemos o bolsonarismo. Nós temos ali o Alexandre de Moraes, que fala que a internet deu voz aos imbecis, que o mundo era melhor sem internet, que a internet, se o Hitler tivesse internet, o fascismo tinha ganhado, que aí sai hoje uma opinião do Folha de São Paulo falando exatamente o contrário. Esses são os ministros que não têm nenhum voto, mas mandam no Brasil. Eu não vou nem falar do Flávio Dino aqui, hein? Só ficar nesses três. São esses ministros que determinam as nossas vidas, as nossas leis, a interpretação da Constituição. Então, assim, Gilmar Mendes, engraçado, já foi favorável à anistia. O argumento que ele usou é exatamente o oposto que ele usa hoje para ser contrário à anistia. A diferença é que a anistia que ele foi favorável era de gente que soltava bomba, de assassino, de traficante, de torturador, de terrorista. Esses eram os anistiados lá de trás. Os de hoje
é gente que invadiu um prédio público no domingo vazio ou com Bíblia na mão. Esses têm que ser condenados pro resto da vida. É difícil ter esperança no Brasil com essas pessoas ocupando cargos de tão alta propriedade, né, de autoridade. Mas antes de você ir pro próximo vídeo, se você quer explodir o seu Instagram, aumentar a sua visibilidade, se tornar uma autoridade digital, vender mais, oferecer mais seu serviço, alcançar mais pessoas, eu vou deixar um link aqui embaixo onde eu vou te passar o guia do passo a passo que eu usei, que me ajudou a chegar onde eu cheguei e agora eu tô passando para você. Clica no link, você vai entrar num site que vai te explicar exatamente o que eu tô te falando. Não perca essa oportunidade, é por tempo limitado. Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas a verdade é uma só. O Janones é um fenômeno nacional. No sentido de que nunca teve e nunca vai ter alguém como ele. Admitiu rachadinha depois de ter passado anos acusando os outros de rachadinha. Foi lá no Conselho de Ética, conseguiu fazer com que o Guilherme Boulos institucionalizasse e permitisse a rachadinha, fez um acordo com a justiça para não ser preso por rachadinha. Aí você pensa assim, agora ele chegou no fundo do poço, não tem como piorar. Depois dessa, meu amigo, não tem como se envergonhar ainda mais. Nós estamos falando do Janones. Bom, eu quero que você veja esse casalzinho maravilhoso que você está vendo aqui. Aqui tá o Janones com a ex-namorada, prefeita de Ituiutaba. Acredito que é essa cidade, né? Prefeita de Ituiutaba, cidade onde o Janones também morava e passou muitas emendas para ela, por uns shows meio esquisitos, que eu acho que tem até umas investigações sobre isso aí. Mas, recentemente, vocês viram que ela entrou na justiça com a Lei Maria da Penha, pedindo algumas restrições, né, medida protetiva contra o Janones. Janones parece que andou fazendo algumas ameaças contra ela, usando fotos íntimas dessa mulher para coagi-la e para ameaçá-la, e não deu muito certo, caiu na Lei Maria da Penha. Agora, o que me chamou a atenção, que saiu agora na imprensa, tá aqui, ó, o nosso querido amigo Janones. Janones, Danones, Rachadones, mas é sério, igual esse aqui nunca teve e nunca vai ter. É uma pessoa desse nível, assim, asquerosa, podre, igual esse daí, abjeta, repulsiva, igual esse daí, nunca vai ter. Eu tenho certeza disso. Olha só, isso aqui, Janones pode ser preso. Justiça autoriza prisão de Janones caso descumpra medida protetiva. Quer dizer então que se o Janones chegar até 300 metros de distância da ex-namorada, se ele ameaçá-la, se ele entrar em contato com ela, ele poderá ser preso? Vamos lá. Decisão da Justiça prevê prisão em flagrante de Janones, caso o deputado se aproxime da prefeita de Ituiutaba após denúncia. A Justiça de Minas Gerais autorizou a prisão do deputado federal André Janones caso o parlamentar descumpra as medidas protetivas estipuladas em ação movida pela prefeita de Ituiutaba, Leandra Guedes. A ex-companheira de Janones denunciou ser vítima de ameaças e chantagens por parte do político, que teria enviado foto íntima de Leandra a um secretário municipal, numa forma de coação e intimidação. Bom, Leandra Guedes, eu estou aqui oficialmente lhe fazendo um convite para Brasília. Eu acredito que muitos deputados gostariam de encontrá-la, deputados da direita, do PL, inclusive talvez até passar algumas emendas para ajudar aí na sua cidade de Ituiutaba, mas para isso a senhora está agora oficialmente sendo convidada por mim a ir até Brasília. Pode ir, semana que vem, essa semana não precisa, mas semana que vem e na outra, eu acho que seria muito importante para a senhora ir até Brasília, caminhar pelos corredores, conhecer Brasília. Eu acho que seria muito legal, eu acho que tem muita gente lá que gostaria muito de te ajudar. Tá? Nesse momento onde que a senhora está sofrendo, eu te garanto, tem muitos deputados, inclusive de Minas Gerais, que gostariam muito de te ajudar nesse momento. Então venha nos visitar em Brasília. A senhora está agora convidada a ir para Brasília todas as semanas. Todas, lembrando, segunda e quarta são os melhores dias, são os dias que a senhora poderá nos encontrar lá. Então tá aqui, Leandra Guedes, prefeita de Ituiutaba, está convidada a ir até Brasília, tá bom? Inclusive, pode andar lá por toda Brasília, você será bem acompanhada, terá motoristas à sua disposição, tá bom? Poderá ir até o prédio ali no Quadra Norte 302, ali, né? Porque afinal de contas, infelizmente, a verdade é que eu sou vizinho dessa praga aqui, então a senhora está convidada a ir lá também tomar um cafezinho, tá? Conhecer os deputados que moram no prédio ali da quadra 302, Super Quadra Norte. Então venha para Brasília, por favor, a senhora estará ajudando muito o Brasil se a senhora vir para Brasília. Não estou brincando, esse convite é oficial, eu gostaria muito de te receber no meu gabinete e ouvir da sua parte o que está acontecendo e como nós podemos ajudá-la. Sinceramente, coloco a minha equipe, meu gabinete, o meu mandato à sua disposição, tá bom? Tá aqui, ó. Leandra Guedes, a senhora será muito bem recebida em Brasília. Venha participar de Brasília com a gente. O convite está aqui oficializado, tá bom? Vamos caminhar para Brasília. Tem alguns gabinetes lá que seria muito interessante da nossa parte se a gente pudesse caminhar por lá. Beijo, galera. Fica com Deus. André Janones vai ser preso, hein, Janones? Quem não foi preso por rachadinha vai ser preso da Maria da Penha. Você é um fenômeno, Janones. Janones, arruma as malas e saia do Brasil. Depois, sinceramente, cara, não tem como ir mais fundo no buraco da vergonha e da humilhação. Arruma suas malas, saia do Brasil, pega aí o que você já organizou, que você já preparou seus pezinhos de meia e vai embora, irmão. Porque, sinceramente, igual você, nunca vai ter e nunca teve. Vai ter que ser feito um filme sobre a história desse cidadão, porque não tem cabimento alguém ser tão vergonhoso.
Meu Deus, que pessoa podre. Que pessoa podre. Um abraço. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.